A saúde mental está diretamente relacionada ao bem-estar psicológico, social e biológico de um indivíduo. Mas quando falamos deste assunto, a primeira coisa que pensamos é sobre os transtornos mentais. Por isso, a campanha Janeiro Branco quer trazer para a realidade da sociedade os benefícios de desenvolvermos habilidades para aprendermos a lidar melhor com os desafios da vida. Quando a gente fala do Janeiro Branco, a gente quer mostrar para o ser humano o quanto ele tem capacidade de mudar a própria vida e a própria história, e nessa mudança ele ser o próprio autor. Não ficar naquela compilação de ideias, buscando sempre ler muitas coisas, mas não colocar em prática. Então, ou seja, à medida que eu vou me entendendo, que eu vou me compreendendo como ser humano, a partir das minhas dificuldades, dos meus problemas pessoais, da reconciliação com a minha história, eu também começo a equilibrar a minha saúde mental. Não encarar os conflitos do dia a dia de forma realista e assumindo a própria responsabilidade pode desencadear um desequilíbrio emocional. Essa é a grande divergência que a gente encontra dentro dos atendimentos quando se fala de saúde mental. Sempre tem alguém culpado por meu problema, enquanto na verdade eu sou culpado por eles. Por quê? Às vezes eu tenho uma amizade que eu sei que ela é tóxica, por exemplo, mas eu não quero desvincular porque eu falo, nossa, mas há muitos anos eu tenho essa amizade. Só que ela já não me leva mais ao crescimento. Então eu preciso eliminar essa amizade. Não quer dizer que eu não vou mais conversar com ela, mas eu tenho que me afastar. Por quê? Porque ela já não está me levando ao crescimento. No trabalho, eu tenho colegas que de uma certa forma não querem colaborar com uma coisa que é boa para mim ou no próprio trabalho. Eu começo a me dar uma afastada. Isso não significa que eu sou contra eles, significa que eu estou cuidando da minha saúde mental. Já esse desequilíbrio emocional pode trazer consequências mais graves para a nossa saúde. Quando a gente fala dos transtornos mentais, ou quando a gente fala da saúde mental, a gente está falando do quê? Da ansiedade, da depressão, isolamento social, dependência química. E os transtornos mentais hoje, que também está ligado à esquizofrenia, está ligado à questão da gente se isolar do mundo, viver os nossos mundos, criar as nossas mentes, os nossos conceitos, tudo isso é para a gente se defender. E a gente cria mecanismos de defesa que não são bons e eficientes. O ambiente em que as crianças vivem influencia diretamente na saúde mental delas e, por isso, o cuidado na educação dos pequenos deve ser redobrado. Existe um processo muito negativo na criança que é um fator de limitação. Hoje nós falamos de crenças limitantes. O que são crenças limitantes? São aquelas que desde pequeno nos foram colocadas. A pior delas, por exemplo, é o comparativo. Comparar um filho com o outro, ou comparar um filho com o primo. Olha, o seu primo é melhor do que você. Olha, se você não fizer isso, você nunca vai ser como o seu priminho ou tal. Então, tudo isso, a criança vai crescendo e desenvolvendo um padrão de negatividade, de não conseguir atingir o objetivo. Até mesmo hoje, a gente encontra pessoas que têm dificuldade de crescer, seja ela financeiramente, seja ela estruturalmente, por causa dessas crenças, porque ela não consegue acreditar nela mesma. Uma pesquisa divulgada recentemente pela Ipsos aponta que 75% dos brasileiros dizem pensar sobre seu bem-estar psicológico com frequência, e para 73% ele é tão importante quanto o bem-estar físico. E para manter a saúde mental em dia, algumas recomendações são fundamentais. Boa alimentação, bom sono, um exercício físico, uma leitura de um livro, pegar um autor, seja ele de uma área específica, seja ele de uma literatura, mas alimentar a mente com algo diferente. Por quê? Se eu não alimentar a minha mente com um desses 4 pontos, ou até mesmo fazer uma yoga, fazer uma acupuntura, outras terapias alternativas, eu nunca vou conseguir o equilíbrio mental.